Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Sou Jorge Luiz Brasil, editor da revista Minha Novela, do site Mais Novela. Esse aqui é o meu assistente de palco, Nino. E hoje a gente vai conversar com Rosane Svartman, uma cineasta, autora de novela, autora simplesmente de 3 enormes sucessos, junto com Paulo Raum, uma parceria estilo Batman e Robin, Malhação Sonhos, 2014, Totalmente Demais, de 2015 e Bom Sucesso, de 2019. Então, assim, vamos só aguardar a Rosane chegar, porque essa conversa rende. Oi, Renata. Essa conversa vai ser muito bacana. Ela é uma autora muito moderna, muito inteligente. Tem uma sinergia com o Paulo que eu quero entender um pouco melhor como é que isso funciona. Além de tudo, é uma cria de cinema, que é a minha paixão assim, absoluta também. Então, assim, temos muito assunto para conversar com Rosane, só esperar ela chegar. Leroldino, você está aqui, Leroldino? Quanto tempo que eu não te vejo, Leroldino? Então, vamos só aguardar, deixa eu ver se ela já chegou, dá uma olhadinha aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, tá? Quem tiver pergunta, tente mandar, se eu conseguir eu respondo, ou a Rosane, quem conseguir ler aqui, porque eu tô sem óculos mais uma vez por causa da luzinha. Então, assim, é Totalmente Demais chegando à sua reta final. Que novela boa, né, gente? Que novela boa! E que personagem sensacional é a Carolina. Eu já disse isso uma vez em outra live, independente de Bibi perigosa, ser maravilhosa, de Gabriela ser incrível, de, é, de Juliana Paz ser maravilhosa, a minha personagem favorita de Juliana Paz é a Carolina, que ela transita numa linha muito tênue entre a vilania o bom mocismo, de uma maneira muito inteligente. Juliana perfeita. Então quero conversar sobre isso também com Rosane. Ela mandou uma mensagem para mim aqui ainda agora, eu acho que ela está dizendo que está entrando. Vou só olhar aqui. Acho que ela já chegou, deixa eu olhar aqui. Já chegou. Então vamos lá, galera. Felipe Gomes, querido, seja bem-vindo. E aí, Olá, Jorge, tudo bem? boa noite. Stay. E aí, tudo bom? Tudo bom, querida? Muito obrigado, Rosane, por você ter aceitado. Imagina falar de novela e conversar com alguém que celebra a novela e que gosta tanto, ama, né, como eu, como milhões e milhões de brasileiros, uma narrativa tão importante. Imagina, é um prazer, eu que agradeço a honra de estar aqui com você hoje. Ai, que maravilha. Eu sei que eu quero saber de você primeiro o seguinte, né? Dentro da sua imaginação, assim, da sua criatividade de autora, da sua criatividade de cineasta, dos sonhos de ser humano, você poderia imaginar que você iria escrever uma novela junto com o Paulo em 2015. Essa novela seria um sucesso extraordinário, inclusive com audiência superior à trama da época, das 9 da época, que era Velho Chico. Iam passar 5 anos e essa novela surgiria durante uma pandemia e teria um sucesso incrível, ainda maior do que quando foi exibido originalmente. Em algum momento você poderia supor isso? Não, a resposta rápida é claro que não, né? Deixa eu só te falar, Rosane Svartman não tem um Z. Eu vi aqui embaixo que está escrito no fixado. Você sabe que eu Não tenho tem. muita metragem que meu nome está errado, na conta de luz meu nome está errado, então não é uma novidade para mim. Mas não tem o Z, é só Rosane Svartman sem Z. Sem Z, gente, sem Z. Só Svartman. Mas tudo bem. Não, né? Eu acho que quando você começa a escrever uma novela, e Totalmente Demais foi a minha primeira novela das 7, do Paulo também. A gente soube que a sinopse, né, tinha sido aprovada, né? Na verdade, a pré-sinopse, a gente soube enquanto a gente estava escrevendo Malhação ainda, quando a gente estava fazendo Malhação Sonhos. Foi uma pré-sinopse. Eu entreguei, na verdade, a pré-sinopse é minha, e depois o Paulo desenvolveu comigo a sinopse, e os capítulos a gente escreveu junto à novela. Então, essa pré-sinopse eu tinha escrito... a gente estava escrevendo, na verdade, a gente tentou fazer um seriado, estava escrevendo um seriado que acabou não acontecendo. Enquanto eu estava fazendo um seriado, eu comecei a pensar nessa novela, entreguei e achei que tinha ficado perdida lá dentro. Foi antes de Malhação Sonhos.
E aí eu entreguei, a gente entregou a série, que não aconteceu. Aí eu entreguei essa ideia de novela e a gente começou a fazer Malhação Sonhos, que foi a encomenda que fizeram depois de Malhação Intensa. E aí no finalzinho, veio a notícia que o Silvio, e ele, assim, o Silvio de Abreu, ele lançou vários autores, então eu devo a ele essa chance de ter, assim, pensado essa ideia e falado, olha, isso aqui dá uma novela. E aí falou, você vai querer escrever sozinho? Eu falei, não, eu quero desenvolver e escrever com o Paulo, que a gente está escrevendo Malhação Sonhos, e é uma grande parceria, queremos fazer juntos, estamos pensando juntos, tudo junto. E ele foi uma pessoa para quem eu liguei quando eu estava fazendo a pré-seleção. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, e aí ele falou, vocês acham que dão conta? E a gente falou, a gente acha que sim, porque a gente tem uma equipe incrível em Malhação Sonhos, a gente tem autores sêniores aqui que podem assumir a redação final e a gente quer. Mas você não entra, isso tudo para dizer que você não entra numa aventura como essa imaginando onde você vai chegar. Se você imagina, nossa, vou escrever uma novela das 7, nossa, tem no mínimo 20 milhões de pessoas no Brasil assistindo, você paralisa, né? É uma coisa que você não consegue continuar a partir daí, né? Então, eu acho que você tem que pensar um passo de cada vez e tentar fazer o melhor possível. Uma vez que o Silvio acreditou que aquela história, a equipe, né? O Silvio, a equipe, a Edna Paratinic, todo mundo falou, não, essa história, essa pré-sinopse aqui dá uma novela, desenvolvam, escrevam um primeiro bloco. Quando ele acreditou, eu falei, então tá, Pepe, vamos acreditar, vamos fazer a melhor sinopse que a gente pode fazer. Melhor primeiro bloco que a gente pode fazer. E você vai indo passinho a passinho. Se você fica na expectativa de agradar o público, você não agrada ninguém. E se você fica na ansiedade de agradar o público, aí é aquela coisa que você paralisa e fica, meu Deus, né? Não consigo dar mais espaço. Não, mas e como é que vocês lidam, então, que há tempos atrás os autores não tinham essa intromissão tão forte nas redes sociais, principalmente no Twitter, que as pessoas assistem e tweetam minuto a minuto o capítulo da novela, né? Esses assédios, de alguma forma, interferem diretamente no trabalho de vocês? Olha, sim e não, tá? Mais uma vez, não é uma resposta simples dessa vez, porque é o seguinte, eu adoro acompanhar a novela no Twitter. Eu acho que isso que a gente chama desses discursos terciários, né, que partem, né, que surgem a partir da novela, essa sensação do aqui e agora, para mim é muito preciosa. Mas a gente tem que lembrar, e isso é fácil das pessoas verem, por exemplo, tem o Mídia São Paulo, a Comscore, o próprio Cantar Ibope, tem vários. Quando você vê os números, você vê que é um percentual muito pequeno dessa audiência massiva que a gente tem, que está realmente no Twitter interagindo sobre novela. Não espelha realmente o público da novela, mas é um termômetro muito ativo, é um termômetro do aqui e agora, né? Então é um termômetro muito quente. Então o Pepe fala que eu sou a louca, porque eu fico vendo minuto a minuto no celular, aí eu fico com o laptop do lado, vendo o Twitter e assistindo a novela, porque a gente assiste a novela todo dia. Mas isso tudo, e eu vou te falar, já surgiram ideias de trama que vieram do Twitter, ou que vieram das redes sociais em geral. Que massa! Às vezes eles chamam a atenção assim, ai, tô esperando o Eu Te Amo desse casal. Já aconteceu. Aí eu falei, Pepe, eu te amo desse casal. A gente não pensou nisso, a gente tem que fazer essa cena. Então, inspira sim, sabe? Que maravilha! Por exemplo, a participação da Gabriela Apple veio também de uma, que tá totalmente demais, veio do Twitter, porque eu vi que começaram a interagir com ela, aí eu fui ver o clipe dela, tá com sei lá quantos milhões, ela mesma ficou surpresa. Aí eu falei, Marcelo, será que a gente podia ter a participação dela? Né? E ele falou, acho que sim, conversou com o empresário dela, ela estava querendo vir ao Brasil fazer um show, conseguiu organizar tudo, então é bom você estar nesse aqui agora. E não foi só totalmente demais, e bom sucesso também. Malhação, então, né, que é um público que interage muito nas redes sociais, por exemplo, junto com a equipe achando que a gente tinha que homenagear de alguma forma o Chorão, em Malhação, quando aconteceu a tragédia, o Twitter estava em polvorosa também. E foi o argumento que eu usei. Eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei que o capítulo já está lá na linha de exibição. E fizemos uma homenagem no final do capítulo. Que foi um esforço, porque teve que tirar da exibição, voltar para a mixagem. Parece que não, mas foi um super esforço.
Então, eu acho que, assim, as redes sociais inspiram, mas é preciso ter uma certa parcimônia, você não pode se influenciar totalmente. Sim. Você tem que lembrar que não necessariamente espelha o público da novela. E tem que pensar também que as pessoas são. É uma rede social muito passional. Então, já Muito. teve gente dizendo que ia me atropelar e dar ré, e que eu sei que não queria mesmo me atropelar e dar ré. Mas isso dói, né? Machuca. Às vezes você fica, né? Então você tem que também tentar lembrar disso também. É uma rede muito passional, tanto pro amor quanto pro ódio. Pro ódio, E às vezes eu não consigo lembrar disso, não. Eu fico realmente, magoado, então bloqueia. Mas é uma rede passional. Você não pensa, você não pensa antes de falar. Não pensa, até porque as pessoas estão ali naquele momento vivendo a emoção que você está transmitindo pela sua obra. Então é muito passional. Eu lembro que na época lá de Joilza e os torcedores para Elisa ficar com Arthur, ou ficar com Jonatas, era muito passional. Eu recebi, ainda é. Eu acho engraçado que as pessoas querem, falam assim, Jorge, você vai falar com a Rosane? Pede para ela e o Paulo mudar o final da novela, que Elisa tinha que ficar com o Arthur. Não, está acontecendo com o Paulo, está acontecendo com ele também. Todas as redes sociais dele, todas as minhas redes sociais. Mas não tem o que a gente fazer. Tem que lembrar que é uma edição especial, no meio de uma pandemia. Sim. Eles estão exibindo totalmente, mas justamente porque não tem como gravar nada. Então eu já fui lembrar isso. Mas é claro que também esse engajamento emociona, né? A mim, assim, eu fico emocionada quando eu vejo esse engajamento, porque para mim é isso. Mas tem muita gente me xingando aqui no Instagram, no Twitter, assim, e eu não posso fazer nada. Eu já falei, eu sou uma mera espectadora. E aí começa, mas você errou antes. Posso ter errado há 5 anos atrás ou não. Acho que não, acho que essa é a história que a gente queria contar, mas, entendeu? Não vê o caso agora. Não, e as pessoas ficam muito revoltadas comigo quando eu falo assim, só me desculpar, mas eu não vou pedir, não. Porque eu sempre quis que ela terminasse com o Jonatas, porque para mim o casal da novela era Arthur e Carolina. Desculpa, eu acho que os dois pegam fogo juntos. Desde lá de trás eu gostava muito. Achei lindo Arthur amadurecendo Elisa. Foi um romance lindo, mas para mim foi um romance transitório. Se tiverem regravado esse final e exibir Arthur sem Carolina, eu vou ficar muito pé da vida. E aí vira uma discussão sem fim. É muito engraçado, Rosane. Parece estar discutindo política. E eu vou te falar, eu acho que a gente tinha uma coisa quando a gente escreveu os personagens, até porque no começo eu já falei isso, a equipe estava dividida, né? Uma parte da equipe torcia pelo Jonatas, uma parte da equipe torcia pelo Arthur. E é claro que a Elisa poderia ficar dividida entre dois amores, entre duas paixões, cada um simbolizava uma coisa para ela, e os dois têm qualidades e defeitos também. Sim. E é claro que o coração dela ia acabar pendendo e tudo certo. E eu queria dizer que o final da novela foi de comum acordo. Mas teve um momento, e eu acho que a gente aprendeu a realmente escrever sem fazer aquele personagem para perder, entendeu? A gente não escreveu e a gente não escreve nossos triângulos amorosos falando, tá, vamos escrever esse aqui mais fraquinho para ele... Sabe, todo mundo torcer para o outro. Porque é um clássico, né? O triângulo amoroso, você sabe muito melhor do que em qualquer novela. Né? Começa com um, escorrega para outro, mas o amor verdadeiro vence no final. E a gente não, a gente quis realmente deixar até o final a mocinha na dúvida, entre dois amores, como na vida. E até porque a gente acha, eu pelo menos acho isso, acho que o grande aprendizado, Lisa, deu uma engasgadinha, né? Voltou. Eu acho que o grande aprendizado da Elisa é superar o trauma dela em relação ao padrasto pedófilo, a entender que ela não precisa fazer as coisas, ela pode ajudar a família, mas ela tem que saber também o que ela quer, sabe? E ela se amadureceu, ela se tornou uma grande profissional, ela se tornou uma mulher independente, dona do seu nariz, sem ter que defender da mãe, depois do Jonatas, depois do Arthur, porque era isso que estava acontecendo. No final, ela escolhe o seu destino. Ela escolhe ir para Paris, ela escolhe ficar... Então, eu acho que esse, sim, é o grande final da Elisa. Se ela ficou com um, se ela ficou com outro, claro, é uma novela, a gente quer romance. É um pilar da novela, romance. Mas, para mim, o mais importante foi o amadurecimento dela. Eu concordo. E foi muito bacana, e como isso foi vocês fizeram do início da novela, até os capítulos que estão no ar agora,
como a interpretação da Marina acompanhou isso, a direção do Luiz também. Como a Elisa é uma pessoa muito diferente daquela menina assustada e tensa e à beira de um ataque de nervo do início. É outra pessoa, realmente. Ela amadureceu, ela cresceu. Isso é muito bacana e é isso que você fala. O final é dela. Com quem ela vai ficar é só um detalhe da vida dela, não é a decisão da vida dela. Isso é muito bacana também. Ela consegue, como o Arthur resume, olhar debaixo da cama, ver que o monstro não era tudo isso, que ela pode superar esse trauma, né, do padrasto, ela pode entender, olhar a família com olhos mais realistas, entender o potencial dela, entender a força dela. Eu acho que isso é super importante, é um ganho para ela. E eu acho que, claro que a Marina fez um arco incrível no jeito de falar, no jeito de andar, direção também. Acho que tudo contribuiu. A gente escreveu, mas sem a inspiração da Marina, sem a direção do Luiz, da equipe, né, o Marquinhos e toda a equipe de diretores, para conseguir que esse arco realmente acontecesse, sabe? E aconteceu, foi muito bacana. Agora, me diga uma coisa, você está revendo a novela? Ou por alto? Tá revendo? Não, então, eu sempre que eu consigo, eu tô, enfim, tentando me organizar aqui, trabalho lá, mas sempre que eu consigo é um momento de grande prazer para mim. Eu acompanho, às vezes eu comento, às vezes eu não comento, às vezes eu só tô fazendo o que nem eu fazia antigamente, que é pegando a hashtag, né, totalmente demais, e seguindo o que as pessoas estão falando. Aí, às vezes eu vou nos festivais, às vezes... Porque eu acho que tem uma coisa que, apesar do Twitter ser uma das redes sociais menos populares no Brasil, é a rede social que é mais fácil para o autor procurar esse aqui agora. Essa ferramenta do Twitter pela hashtag, ela é muito boa. Então, para mim, quando eu vou assistir a novela, é o Twitter que eu escolho. E geralmente, quando eu estou escrevendo a novela, o pessoal da publicação, eu peço para eles me mandarem assim, principais mensagens no Facebook, principais mensagens no Instagram. Eu peço a geral de todas as redes sociais. Kátia, infelizmente, vai acabar agora. Kátia, para mim, já foi muito precioso algumas informações, ideias, as pessoas que deram no Kátia, amava o Kátia. Eu sou uma daquelas que eu realmente botei até um depoimento defendendo o Kátia. E eu acho que mas na hora é o Twitter, sabe? Então agora que eu não preciso mais me preocupar, eu estou dormindo mais de 6 horas, 4 horas, estou conseguindo dormir, estou conseguindo, né, fazer outras coisas, não estou naquele ritmo de tensão, né, que eu estava fazendo a novela. Eu curto assistir, entrar no Twitter, ver os comentários, até porque não tem nada que eu possa fazer, a não ser de vez em quando comentar, que eu comento, falando algum bastidor da cena, ou algum comentário que eu nem lembrava e tal, mas eu curto muito assistir. Mas eu digo assim, internamente, eu sei que nada pode ser feito, mas internamente, você reassistindo, você fala, isso hoje eu não teria feito assim. Mas claro, qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. Os filmes eu faço isso. O filme é pior ainda, porque filme nem até em filme? Mesmo. Essa cena eu podia ter feito assim, isso aqui eu podia ter feito assado, aqui eu podia ter dirigido. Isso eu sempre terei, eu sou assim. Então eu sempre terei essa eterna autocrítica. Mas na novela não é diferente. E eu acho também que a novela é um grande diálogo com a sociedade, né? Você vê, se a gente vai para a primeira novela de 1951, onde foi o primeiro beijo, foi um grande escândalo, e agora não tem uma novela sem beijo, a gente vê como a novela acompanha esse diálogo com a sociedade. Então eu acho que uma novela de 5 anos atrás não viveu lutas identitárias, lutas algumas coisas que estão acontecendo que geram conflito e estariam na novela. Ou até estão na novela, mas não estão sendo... talvez teriam outro tipo de questionamento, outro tipo de debate. Porque eu também sou contra mostrar um ponto de vista só. Eu acho legal deixar o espectador refletir sobre o assunto. Então, em Bom Sucesso, que a gente falou de um tema tabu, por exemplo, aborto, tinha alguém a favor e alguém contra. Na verdade, não sobre aborto, mas sobre a escolha. Então, é um tema tabu, não dá para falar só a favor, só contra. A gente achou que... E o espectador leva aquilo para casa e pensa sobre o assunto. A gente vai ver no Focus Group, as mulheres do Focus Group, a favor e contra, pessoas muito contra, inclusive, acharam a discussão pertinente porque era um debate. Então, eu sou contra novelas depositárias. Então, mesmo quando eu assisto hoje totalmente mais e penso, podia falar de sororidade mais um pouquinho, podia falar de luta identitária mais um pouquinho, talvez essa cena aqui de briga entre mulheres por causa de um cara, podia ter um outro ponto de vista falando que é absurdo. Eu olho e vejo isso, tá? Mas eu acho também que eu me surpreendo, por outro lado, com temas que continuam muito atuais, mais do que coisas que eu quero consertar.
Então, eu fico mais feliz vendo, e as coisas que eu quero consertar são pequenas. Mudar, fazer, são pontuais, às vezes é coisa de cena. Mas eu acho que, por exemplo, outro dia, eu vi a Jessica Ellen falando a discussão do Max, dos pais preconceituosos do pai do Max. Ele tinha que ter pedido mais desculpas para ela, ela foi vítima também, e ele não enxergou isso. Eu acho que ela tem toda a razão. Hoje, escrevendo essa novela, esse olhar, ela tem razão. Eu mudaria essa cena, por exemplo. Mas é normal. Que ela falou. E eu acho que um autor tem que aceitar crítica, sim, tem que saber ouvir. A gente escreve sabendo ouvir, né? Claro. A gente não pode falar, era assim e fechou. Então, eu acho que faria algumas coisas diferentes, principalmente cena, e atualizaria para algumas coisas, algumas discussões da atualidade. Mas isso são, diria que, sei lá, muito pouco, um percentual muito pouco. A novela em si, a superação, o ponto de virada, os temas que a gente escolheu abordar, a trajetória dos personagens, tudo isso eu tenho muito orgulho. Eu acho que foi um trabalho, e tanto como todo trabalho, não é perfeito, né? Mas eu acho que a graça, Rosane, de novela, da cultura da novela, é até não ser uma coisa muito perfeitinha, muito redondinha. É um organismo muito vivo. Eu acho bacana. Tanto que a gente vê hoje que Rever Fina Estampa, que é uma produção muito datada, mas mesmo assim, até hoje, tem muitas coisas lá que a gente se diverte, que a gente fica com raiva, que serve como processo. Que permanecem, né? O que permanece? Um dos pilares da novela, que é o melodrama, isso permanece. Isso está desde 1951. Então, isso aí vai continuar. Os pilares, os arquétipos, né? A mocinha, o traidor. É claro que essa mocinha mudou muito. Mudou. Agora, mas mesmo assim, esse pilar vai continuar, a gente vai se identificar com ele, vai curtir, vai adorar. E eu acho que tem coisas na sociedade que permanecem atuais, né? Muito. Reveja Vale Tudo, por exemplo. Exatamente. Né? Então, eu acho que né, em quantos anos, né? 89? Então, tem coisas que permanecem, sim. E eu acho que o principal, essas coisinhas que eu mudaria, sim, mas eu acho que o principal é uma boa história bem contada. Se você tem uma boa história bem contada, vai, sabe? Vai. Exatamente. Agora, você e o Paulo, vocês trazem na obra de vocês muitos assuntos bacanas, pertinentes, temas mesmo que vocês discutem de uma maneira forte na trama, mas sem didatismo nenhum. Por exemplo, agora em Totalmente Demais, teve assédio, teve adiamento de maternidade, homossexualidade, homofobia, paraplegia, adoção, que é esse período que começa agora, da adoção da Carolina, é um dos meus que eu mais me emociono, que eu estava na época adotando também, então eu estava vivendo tudo aquilo, então na época eu lembro que me emocionava aquela música tocando junto. Gente, foi muito emocionante. Eu vou até... aquele menino correndo, aquela cena eu jamais lembro. Quando ela consegue, finalmente... Chorei 3 horas seguidas. Foi muito lindo aquilo. Bom sucesso, mesma coisa. Basquete, carnaval, culto à celebridade, rede social, racismo. É muito tema importante que vocês conseguem colocar na novela para discutir sem ficar uma coisa chata, ponto. Mas o que eu queria saber é o seguinte. Esses temas, eles existem a serviço da dramaturgia, ou seja, vocês já têm a história e aí vão adaptando o tema, ou vocês param e falam, eu gostaria de falar dessa novela de X, Y, Z, e aí vocês adaptam. Como é a ordem disso? Pra gente é mais orgânico, né? Eu já conversei com a Glória Pérez e ela fala, olha, eu escolho sim uma campanha, uma bandeira, eu pesquiso. E ela, né, ela fez história, ela tem toda uma trajetória da carreira dela e tudo que faz ela... A gente não, na verdade a gente olha em volta o que a sociedade, principalmente novelas atuais, né? A sociedade, olha quanto conflito tem à nossa volta. Então a gente fica pensando o que mexe com a gente, o que nos toca, sempre tendo o ouvido, né? Sempre tendo a escuta, conversando com pessoas. Você não pode ter um autor dando uma redoma de vidro. Às vezes uma ideia surge no elevador, né? Conversando com alguém, às vezes surge... Isso acontece. Então, ter a escuta, ter a antena atenta, sabe? Colecionar pequenas histórias, coisas... E aí, esses conflitos que mexem com a gente fica torcendo para a gente estar antenado o suficiente, alinhado. Deu outra engasgadinha. E a Eneida, ela foi pesquisar.
entrevista, falou assim, Rosane, acho que tá dando uma engasgada. Não sei se é só para mim. A gente deu uma engasgada lá. se eu tô numa rede. Não, deixa eu ir de novo. Qualquer coisa de rede, às vezes eu tenho medo de cair, mas aí se eu cair, eu volto. Vamos ver se agora vai. Ih, Rosane, não estou te ouvindo mais. Deixa eu ver. Para mim, congelou aqui. Você me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Você está ouvindo? Tá? Ué, será que é só para mim? Galera, alguém bota aí se o problema é só aqui comigo. Travou mesmo, Rosane. Deixa eu ver como é que tá a minha rede. Peraí. Qualquer coisa, de repente eu tiro e te puxo de novo. O que você acha? Gente, então assim, vamos acompanhar. Alguém tem perguntas? Zé Carlos Neri, eu vi aqui a sua pergunta e vou fazer para ela. Rosane, você mandaria o final? Eu vou perguntar também. Já tem uma Marlisa aqui. Ouve. A Rosane saiu. Gente, então a Rosane saiu. Eu vou procurar a Rosane aqui de volta. Eu acho que ela está reconfigurando. Então, assim, quem mais quer saber aqui? Oi, Vitor. Luciana Marques, meu amor. Rosane maravilhosa, uma das nossas melhores autoras, com certeza. Eu adoro o trabalho delas. Gente, vou esperar a Rosane reconectar. Deu um probleminha lá. Valentim pergunta o que vocês fizeram com bom sucesso, cheio de referências literárias. É demais, é verdade. Vou tocar nesse assunto também, da questão da literatura. Ih, gente, será que Rosane ficou sem sinal, hein? Se alguém ver Rosane chegando aí, vocês me chamam, por favor, tá? Faz a minha pergunta, por favor, se pode ter o possível final. Não pode. A Reisla perguntou, não existe, não tem esse final gravado de Arthur com Elisa. Eu acredito, vou até perguntar a ela, que talvez eles até tenham escrito, ela já chegou, mas não está gravado, então ela não pode fazer nada. Essa é só uma edição especial da novela que está sendo exibida agora, não tem como mudar nada. Né? Oi, Rosane. Ai, desculpa, eu realmente, a conexão, essa hora vai piorando, né? Não, mas é normal. Outro dia eu não consegui ouvir nada que a Antônia Freire falava, ela não ouviu o que eu falava. Agora eu ando com meu fone de ouvido grudado em mim, igual um braço, aí eu botei fone de... exatamente, resolveu. Só faz... Dá uma explicação. Qualquer coisa me fala, eu tô aqui com fone. Porque assim, apesar de você já ter dito que não há o que fazer no final da novela, as pessoas aqui continuam insistindo. Esse final não foi gravado, não foi isso? Um segundo final? Olha, eu não sei de nenhum final gravado. Não sei de um segundo final gravado. Eu não sei. Não, acho que não tem. Esse final que foi ao ar foi o final que a gente mais queria. Não tem, sim. Que eu saiba, não tem um segundo final gravado. Eu tenho. Na época, eu lembro que eu consultei a Globo se teria um outro final que poderia ser exibido numa reprise, numa venda para o exterior. Na época, eles falaram para mim que não. Que realmente teria a possibilidade de ter um outro final, mas foi feito esse que era o final. Até porque esse final desencadeia muita coisa, gente. Várias outras subtramas se desencadeiam a partir desse final. Para você. Não era um final de quem matou. Né? Que a Alicia mostra só a cena de quem deu um tiro, quem deu a facada. Esse final não. Muda, teria que refazer todo o final de Carolina. Eu acho que a gente chegou a escrever, a gente mandou, mas era mais para... Chegou a mandar, mas acho que nem foi filmado, entendeu? Nem foi gravado. Não foi, então assim... desistam, não tem outro final para ser exibido. A novela está pronta há 5 anos, é isso. Na sua cabeça, gente, faz assim. Eu sou assim, quando eu não gosto do final de um filme, de uma novela, na minha cabeça eu boto assim. Então Scarlett foi no dia seguinte atrás de Rhett Butler, eles se apaixonaram e viveram felizes para sempre. Você cria na sua cabeça, né? Eu não me conformo que Rhett não ficou com Scarlett, só na minha cabeça ficou. Vai nessa que eu acho que é mais tranquilo. Fanfic, né? Fanfic. Isso é outra história. Deve ter um final lá diferente, né? Não sei, mas esse é o que a gente tem. Eu realmente não sei de nada que foi ter sido gravado. Não, e tem uma coisa curiosa que eu estava vendo, que a substituta de Totalmente Demais
foi Haja Coração, né? Que vai ser Haja Coração de novo agora. Eu até fiquei pensando... Porque tem aquela cena com a Tatá, né? Um crossover, exatamente. Eu até brinquei, já foi por isso que eles escolheram Haja Coração, porque tem a cena de Tatá interferindo. E isso é outra coisa muito bacana da novela de vocês. Vocês fazem muito isso. Aí eu estava procurando aqui. Quando Elisa saiu da cidade dela, pegou carona com o Bino, do Carga Pesada. Vocês puxaram o Paulo Dallagnoli, que fez o maior sucesso em Malhação Sonhos, como Lírio, fez uma participação bacana. Aí teve essa mesclada das duas novelas, de Haja Coração, totalmente para Haja Coração. E Bom Sucesso também teve bastante. Elisa participou, Daniele participou de Bom Sucesso, que era de Totalmente Demais. Natasha, que era de Totalmente Demais, participou de Bom Sucesso. Eu acho que tão delicioso. Como é que vocês pensam isso? É uma coisa que vai virar marca registrada de vocês? A gente pensa assim, é legal ter um triângulo amoroso aqui, né? O Marcos. Tá, então quem é essa mulher? Uma mulher sofisticada. Não quer ser a Natasha? Aí vamos perguntar, vocês podem ver se a Lavínia tá podendo? Que conselho tão bacana, é uma personagem que a gente gosta. E aí, em vez de criar toda essa mulher, quando entra a Natasha, ela... Você tá ouvindo um eco? Não? Será que é melhor botar isso aqui? Não estou ouvindo, não, mas se você estiver ouvindo, vamos botar. Geralmente melhor. Não. Tá, você tá ótimo, é minha voz mesmo. Tá ótimo. E daí você já parte de uma personagem que vai fazer uma participação especial, mas consistente, né? Porque é uma personagem que já traz uma bagagem, que já traz uma história, que já traz um afeto. Então, então é sempre... a gente começou a escrever essa personagem e falou, puxa, seria legal ser voltar a Natasha, né? Mesma coisa com a Dani diz, poxa, a atriz pode, será que tudo bem? Ela topa? É mais bacana do que ser porque traz uma muito, mas muito bacana. É claro que tem horas que não, que o legal é ser uma participação mesmo, que não tem nenhum personagem do nosso universo que a gente possa resgatar e trazer, sabe? E a Elisa, poxa, se a gente está falando do mundo da moda, era natural, né, trazer a Elisa. Eu acho muito divertido isso, mas você acha que isso vai virar uma grife de vocês? Sei lá, no próximo trabalho, ou não tem essa responsabilidade, vai ter vocês vão dar esse peso. É que nem os temas, sabe? É orgânico. A gente tem os temas que estão à nossa volta. Eu estava falando da Eneida, né? Que ela fala que um autor ele tem que descobrir o que está latente na sociedade. Não o que a sociedade está vivendo, mas o que está para acontecer, que as pessoas vão precisar debater e conversar sobre. Então, acho que esses temas todos vêm daí. E eles vão entrando de uma forma orgânica. A gente não parte do princípio de vamos fazer uma campanha e tal. Vai surgindo. E é claro que a gente tenta sempre não ser aquilo que a gente está falando, não ser depositário. Falar, é assim, tentar sempre dar mais um ponto de vista. Então, isso eu acho super importante. E aí, as participações que a gente adora, porque são personagens que a gente gostou, são atores que a gente admira, que a gente quer reencontrar no papel, né? Porque a gente não vai no set, a gente nem vê ao vivo. E é um prazer poder chamar essas pessoas. É muito bom. E é pra gente que é... O áudio tá ruim, eu vou botar isso aqui. Bota. Mas a gente então que é fã de novela, isso é muito gostoso. Eu já fico esperando, imaginando assim, de repente no próximo trabalho dos dois, já pode reaparecer a personagem da Ingrid Guimarães, que é danado. Eu adoraria rever o Max, por exemplo, entendeu? O Max... Gente, é um golaço, Max, né? E eu acho que pelo talento do Pablo Sábio e também do Felipe Cabral, que é o autor... Melhorou o som? Meu som continua ruim? Mesmo Tava bom. Vou ver o que o povo está dizendo aqui. Para mim, não estava nem um pouco ruim seu áudio, não. Mas eu resolvi botar. Melhorou? Melhorou? Olha, gente, vamos falando e se alguém botar alguma coisa de ruim, eu boto o meu também, tá? Tá bom. Aí, eu acho que o Felipe Cabral... quase cai aqui. Eu acho que o Felipe Cabral, ele... Pronto. Melhorou. Melhorou. O Felipe Cabral, ele emprestou, né, assim, muito da trajetória dele, do repertório dele, do talento como autor para desenvolver o Max, né? O Pablo é uma inspiração
E quando a gente chegou no Focus Group, que é com 1 mês de novela, a gente viu que o Max era amado num grau, assim, e que o que isso possibilitou? Então a gente pode dar mais trama para ele. Vamos falar de homofobia? A gente sabe que essas mulheres estão torcendo para ele ser feliz. A gente está vendo aqui no Focus Group que a audiência quer que o Max seja feliz. Então vamos tratar de um assunto super sério e depois a gente acabou acompanhando campanhas contra a homofobia e tudo, enfim, fazendo parcerias para poder falar desse assunto sério. E a gente sabe que essas mulheres torcendo para o Max ser feliz vão aceitar a gente tratar de temas e ampliar a história dele. Então, acho que foi um golaço, assim, o Max. A trama era um personagem delicioso. E eu adoraria rever o Max, por exemplo. Aliás, falar nisso, vocês já estão trabalhando em alguma coisa? Como é que está a vida de vocês nesse momento pandêmico? Então, eu estou fazendo projetos pessoais e o PP está fazendo projetos também, né? Então, ele vai filmar um filme dele, que tá parado já há um tempão, ele tá supervisionando uma série, e eu tô supervisionando uma novela, que não é minha, né? De um autor, e que eu acho que vai ser super bacana. E qual novela? Para as seis, é uma novela das 6, já até saiu na mídia, por isso que eu posso falar aqui, do Wendel Bendelac, desculpa. Saiu, que eu acho super legal, porque é um autor, enfim, né, se não me engano, é o primeiro autor preto escrevendo para 6 da tarde, eu acho isso importantíssimo. E na verdade, quando eu supervisiono, tudo que eu faço é ajudar ele a contar a história dele, né? E não intervir na história jamais. E a outra coisa que eu estou fazendo, eu estou até tentando achar aqui, porque eu fiz um resuminho outro dia, eu estou escrevendo um seriado fechado, uma obra fechada, junto com uma equipe incrível, que é um seriado que eu vou dirigir também, é um seriado jovem. Que legal. Um musical. Que maravilha. E eu acho que agora eu não estou achando aqui. Depois eu acho o resuminho que eu fiz. Que bacana. De qualquer forma, é um musical que se passa num lugar, num território, onde os teatros fecharam, o cinema fechou, onde a cultura não tem importância. E uma menina que quer muito que a arte volte para a vida dela, uma menina não, uma jovem, que quer muito que a arte volte, porque para mim, com essa idade, já vira menina. Mas que a arte volte... Não, desculpa, não devia falar isso, mas que a arte volte para a vida dela... essa vontade que a arte volte para a vida dela, ela acaba sem querer chamando uma musa, a musa da música. E esse encontro faz sei lá, desse encontro nasce o musical, né? E aí através da transformação dessas pessoas, através da arte, a gente transforma todo o território. Porque eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que o que essa série quer dizer é o seguinte, a arte é importante. A arte salva, é o que está salvando a gente. A arte salva. Todo mundo tem uma música da sua vida, todo mundo tem um filme que chorou, se identificou logicamente, todo mundo tem uma novela, que nem a gente está falando aqui, né? Que você torceu, gritou. Então, como é para o Globoplay? Tem alguém falando que sim. A gente vai fazer uma versão para o Globoplay, com personagens mais adultos e adolescentes, e vai fazer uma versão para o Globo com crianças também. A gente vai fazer um universo dividido em mais de um combo. Um combo. Mas você está em que etapa? Você já tem ele, está escrevendo episódio? A gente está escrevendo episódio. Está nesse momento. E você escreve pensando em alguém que atua, Rosane, ou não? Olha, às vezes você... Sim e não, porque você não pode se engessar também com aquele sonho, com aquela pessoa. Porque no momento que a gente está vivendo, a gente não vai... A gente não não sabe quando vai poder voltar a gravar com segurança, principalmente se a gente, sabe, quer um elenco com várias gerações, né? Representativo também nesse sentido. Então, eu acho que como a gente não tem data, como não dá para cravar, também não dá para fechar elenco, e aí fica muito... Eu já aprendi que você não pode escrever pensando numa pessoa, porque depois não é aquela pessoa e você fica frustra. Então eu sempre penso numa coisa meio genérica, assim, eu e a equipe, né? A gente pensa numa coisa genérica e se debruça sobre os personagens e desenvolve aqueles personagens com uma carinha, mas que não é exatamente de ator nenhum. Eu lembro que eu entrevistei um autor, eu não lembro se foi o Lombardi,
não lembro agora qual foi, que eu perguntei isso, ele falou pra mim, isso tem muitos anos. Eu penso assim, na Grace Kelly, na Rita Hayworth, no Robert Wagner. Porque se eu penso... Já foi colaboradora, se eu penso, foi, né, em Guerra e Paz, não foi? Foi. E ele escreveu... E vocês fizeram um filme que eu amo. Mais uma vez. Mais uma vez, amor. Eu adoro esse filme, dessas comédias românticas. Exatamente. E no final, esse filme, quem não viu, gente, deve ter alguma plataforma, é delicioso. É uma história de amor divertida, estrelado por Juliana Paz e o Dan Stulba, que é uma delícia esse filme. E no final tem uma coisa que eu acho muito divertida, que é a Juliana Paz cantando. Vocês lembram disso? Super bem. Tem o clipe dela com o Frejá cantando a música dele, sabe? Mas quando eu vi o filme, eu não tinha visto o clipe. Aí eu falei assim, gente, essa voz da Juliana Paz... Aí eu fui, o louco, pesquisar isso na internet. É muito bom esse filme, eu amo. E é dele, a autoria é sua e dele, não é com direção sua. Não, a autoria é dele. É dele, do é só dele. É baseado... E você dirigiu. Eu dirigi. E é baseado numa peça que é da minha autoria com a Lulu Silva Telles e o Ricardo Vermelho. Uma peça que ficou em cartaz muitos anos. Muito tempo. Então, eu sabia que tinha dedo seu na autoria de alguma coisa, eu lembrava disso. Mas o filme, ele carta branca, ele se inspirou e fez, sabe? Eu não vi a peça, mas o filme é delicioso. Desenrola também, que é maravilhoso. Que é o que o Everton falou aqui. Porque eu não tô vendo agora, que eu vou conseguir ver os comentários. Mas o Desenrola também... Foi o Desenrola, por causa do Desenrola, que eu recebi o convite para escrever Malhação, que foi Malhação Intensa. E aí, né, foi o que abriu essa porta. E me diga uma coisa, você e Paulo têm 2 sucessos monumentais no currículo, estão já credenciados para a novela das 9. Isso é uma coisa que vai dar comichão, ou que joga pro universo? A gente, como é que é? Mais uma vez, é que nem aquela estratégia de não pensar, sabe? Primeiro que a gente tem que pensar uma história para das 9. Acho que uma novela das 9 tem características diferentes de uma novela das 7. Sim, e eu acho que é um pouco como quando a gente fazia Malhação e foi para a novela das 7. A gente se divertia fazendo Malhação. E a gente realmente escrevia com toda a paixão e que a gente podia. E quando a gente foi pra novela das 7, a gente adora fazer novela das 7, né? Porque é uma pressão muito maior que Malhação, você imagina. Mas, ao mesmo tempo, é uma pressão muito menor do que a novela das 9. Então, a gente tem que... assim, como eu falei, né? Eu tô fazendo alguns projetos, ele também... Até porque, quando você faz uma novela, e a gente fez muitas novelas seguidas, você exaure tudo que você viu, tudo que você gostou, tudo que você... Eu falava assim, Pepe, eu já não tenho mais história. Alguém encontra comigo, conta alguma coisa, já põe. Porque a gente tem que se alimentar. E o melhor jeito da gente se alimentar é eu fazendo algumas coisas, ele fazendo outras, depois a gente se encontra e escreve também, né? E também com essa pandemia, todas as novelas atrasaram. Então, o Felipe Cabral, que eu falei tão bem dele, entrando aqui agora. Quem tá aí também assistindo a gente é Giovana Coimbra, que é uma revelação maravilhosa de vocês. Que é que arrasou. Talento, né? Arrasou. Um talento, linda também. Que a Úrsula faz totalmente demais. Essa cora. Sim. Mas olha só, Rosane, mas além disso, você ficar exauro, você também é uma pessoa que você não consegue fazer uma coisa só, né? Você terminou um doutorado escrevendo uma novela. Como é que você faz? Então, que horas, assim? Você come, você dorme? Então, o que eu faço agora, tem uma coisa... A Clélia, minha sócia, parceira, tudo. Oi, Clélia, seja bem-vinda. Tem uma coisa assim, que... depois, quando eu tive filho, eu fiquei em desespero, porque é uma demanda muito grande. E aí, eu descobri que se eu botasse o Mágico de Oz, eu tinha 40 minutos de paz e calma. Aconteceu uma coisa que antes, quando eu escrevia, eu ficava assim, paciência, jogo de paciência, rede social, tudo você vai postergando, né? E você vai se enrolando e você vai adiando. E quando, com esses 40 minutos, eu tinha que 40 minutos me concentrar e ter uma ideia. Então, eu acho que esse aprendizado, eu levei para, como se diz, levei para a vida. Então, quando eu paro para fazer uma coisa, eu me concentro e faço aquilo. E aí vou, sei lá, fazer outra coisa. Mas aí eu vou separando os escaninhos, entendeu? Agora é doutorado, agora é a novela. E quando você separa esses escaninhos, essas coisas, você tem que ser coisas muito diferentes, para elas não se confundirem. Mas um vira um alívio para o outro também. Então, os textos de doutorado... Os textos acadêmicos, eles não tinham nada a ver com a novela. Mas acabam tendo um pouquinho, né? A gente cita, brinca, mas um é o descanso do outro um pouco, sabe?
Uma coisa que eu queria saber também é o seguinte, eu li que a ideia de Bom Sucesso, misturar a questão da literatura, você teve durante a Bienal do livro, né? Não sei se isso faz sentido. Olha, você já foi na Bienal? Já, claro. Porque é muito impressionante a força popular da Bienal, em todos os bons sentidos da palavra popular. Então, eu até interrompi a sua pergunta, mas é porque eu fiquei tão... Quando me chamaram para ser curadora, eu sou curadora em 2017 Sim. com a Cláudia Sardinha e depois com a Letícia Pires, de uma arena chamada Arena Jovem lá, que é uma arena para 400 pessoas, que a gente recebe autores de todas as mídias, todas as telas e tal. Eu fiquei tão impressionada com essa força popular dos livros. E, ao mesmo tempo, tem a sala, né? Onde a gente organizava os convidados e tudo. E nessa sala eu convivia com os autores, com editores, com essas pessoas que faziam essas histórias chegarem naquelas pessoas que estavam no Rio Centro. Aquilo, você fica 10 dias, eu fiquei 10 dias porque tinha arena, sei lá, eu chegava na primeira hora e ia embora quando acabava. Então é uma imersão que eu fiquei me perguntando o que essas pessoas estavam fazendo ali. Ah, celebridade? Tá bom, mas tem outros lugares mais fáceis de se achar celebridade. Né? Por que tinha essa fila para os autores? Por que eu via as pessoas, os clássicos, vendendo que nem água na Zahar? O que estava acontecendo ali? Né? É que tem um encanto pelas histórias, pela literatura, pelas grandes histórias. Por que as pessoas, às vezes não é nem ficção, o que aquelas pessoas precisam e querem contar? E aí eu voltei e falei assim, Pepe, isso aqui é um grande universo. Mais uma vez, a pré-sinopse foi minha. E depois a gente desenvolveu eu e Pepe. Então, nessa pré-sinopse, isso já estava. Ele já era um grande editor. Porque eu estava convivendo com essas pessoas lá. E eu sabia que o que esse grande editor fazia era entregar as histórias para as pessoas. E para pessoas que ele nem imagina. Porque era isso que eu ouvia os editores falando, olhando aquelas pessoas ali andando. Que a sala dos autores fica com uma vitrine assim, de vidro, você fica vendo as pessoas andando pela Bienal. É emocionante. É lindo, né? E eu acho que o que mais me encantou em Bom Sucesso, nessa questão da literatura, foi a inteligência de vocês de pegarem um editor de livros, ou seja, um homem culto, rico e inteligente, e pegar uma mínima moça extremamente popular, quase sem cultura, e ambos ter a mesma paixão, que é a paixão do livro. E isso é muito bacana, mostrar que para você ler, você não tem que ser um intelectual. Você não tem que ser uma pessoa de um outro nível social. Que a paixão é independente de classe, independente do que for. Gente, isso, para mim, foi a grande beleza da novela. Assim, no início, do despertar da novela, foi muito bonito. Mas isso é a Bienal, né? Você olha a Bienal, exatamente. Você tem que ter um público, uma diversidade emocionante. E eu vou te falar, no Focus Group, mais uma vez, assim, porque no Focus Group você pega... O que o Focus Group tem que, para quem não sabe, o que ele tem que refletir? Ele tem que refletir o público da novela. Então, tem que ter mulheres muito diferentes de homens, né? A gente teve adolescentes também no Focus Group, depende. Mas você tem que tentar espelhar o público que está em casa. Então, você tem pessoas que vêm de diferentes lugares, né? Então, foi muito legal a gente ver que em todos os grupos acontecia isso. E a literatura foi uma grande estrela, as histórias, sabe? A gente teve uma pessoa que citou Mário Quintana no Focus Group, sabe? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho, assim, jamais subestime o público brasileiro. Jamais subestime. Nunca. Nunca. E quando falam pra mim assim, novela, não é nada fácil fazer novela. Não é nada fácil falar com 20, a gente chegou a 30 milhões de pessoas por dia. É dificílimo. E você tem que criar um laço social, mas jamais subestime o brasileiro, né? A gente não deve fazer isso, nem na novela, nem na vida. Nada, mas principalmente numa novela, eu acho. Então, essa foi a inspiração. Na verdade, Bom Sucesso nasceu, eu e Pepe, a gente teve algumas sinopses negadas ao longo do caminho, por vários motivos. Porque tá parecido com outra que a gente nem sabia que estava acontecendo. Porque não sei o que, não sei o que. E aí, a gente estava sem projeto e eu ia começar a supervisionar algumas malhações e tal. E aí, quando eu estava no fim de semana em casa, eu vi a pesquisa do IBGE dizendo que tinha aumentado o número de mulheres chefes, né, chefes do lar, chefes que eram responsáveis pelo lar. Eu falei, gente, essa mulher que faz dupla jornada, que trabalha, que volta para casa, que cuida dos filhos, será que ela consegue sonhar? Será que ela pode sonhar?
Será que ela estava lá na Bienal? Como é que ela sonha? Ela sonha lendo. Rosane, deixa eu te interromper um segundinho só. É que a gente está sendo transmitido também para o Facebook e agora o Facebook está encerrando as transmissões lá. A gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aqui. Então, galera do Facebook, obrigado por acompanhar a gente e corre para cá, que a gente tem mais 5 minutinhos de papo ainda mais ou menos com a Rosane. Então, corre para cá. E obrigado por ter acompanhado a gente aí. Desculpe, Rosane. Não, importantíssima essa mensagem. Falando assim, que nasceu da Paloma, então, a novela. E aí você pensa assim, qual é a maior... Quando você faz um personagem, você tem que botar o personagem ao lado da protagonista, que um outro protagonista, né? Ele não pode ser um reflexo da protagonista. Ele tem que ser... O que é o contrário de uma mulher que acha que vai morrer e não conseguiu viver seus sonhos? E que o único jeito que ela sonha é naqueles livros que ela ainda guarda, naquelas histórias que ela lembra. Que tem uma vida duríssima. O que é a antítese dela? É um cara que sempre fez tudo que quis, né? Que descobre que vai viver, na verdade, falsamente, e que é rico e de outra geração, e que tem todos os livros, que tem todas as histórias na palma da mão, enquanto ela só tem aqueles ali. Então, e aí o amor, e o que une? O amor pela literatura e a vontade de viver. Né? Porque não é só a literatura que une os dois, é a vontade de viver, de se reinventar. Ele consegue se reinventar. E ela também. E um ajuda o outro. Um tem muito a ensinar um para o outro. Então, lindo. Foi lindo. Começou com ela. E dela foi para ele. E aí, a história principal do filho, as confusões sempre tem que ter, claro. E, né, porque aí você vai fazendo. O que é a antítese desse homem? O filho pródigo, né? Vamos para os arquétipos. Tá, então põe o filho pródigo. Sabe? Mas ela... O que é o passado? Ela tem que ter um amor da juventude. Então, a gente vai, e com todas as características, vai botando camadas e construindo os personagens. E aí entrou, depois da pré-sinopse aprovada, a gente realmente fez uma sinopse, aí entrou o PP, e a gente fez uma sinopse... mais parruda, crescendo todos os personagens e fazendo esse mosaico, sabe? Sempre incompleto, mas de personagens que nunca se espelham. Mas um bom personagem, quando você constrói, você tem uma protagonista, você vai construir os outros protagonistas daquela história, eles têm que levantar um no outro as suas qualidades e defeitos. Então o Alberto tinha que levantar na Paloma as qualidades e defeitos dela, e a Paloma, idem no Alberto, e o Marcos na Paloma, e o Marcos com o Alberto, e Ramon com Paloma, e Alice com Ramon, e aí você vai fazendo. As pessoas têm que exacerbar os conflitos, e para isso você tem que... O conflito entre personagens é muito importante, entre personalidades, para exacerbar qualidades e defeitos. Mas me diga uma coisa, em algum momento vocês pensaram em não matar o Alberto? Por terminar a novela deixando eles... Eu não, porque eu acho que a gente queria muito falar sobre a boa morte, que é um tabu a morte, né? Eu achava que ele tinha que morrer. E achava que a gente tinha que ensinar como que a novela poderia mostrar... eu tinha lido o livro da Ana Cláudia Quintana, e falando que, olha, existe... O que é uma boa morte, né? A morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário de nascimento. Ela que fala isso. Vida é o que tem no meio. Então, uma boa morte é você ter certeza que você viveu uma vida, tudo que você podia. E aí eu acho que a Paloma ajuda o Alberto a viver e ajuda as pessoas que ele ama. Ele reconheceu o afeto que ele tem pela filha, para as pessoas que ele ama, e elas também ajudarem ele a viver. E isso faz com que ele tenha uma boa morte, entende? Então eu achava muito importante a gente, que nem totalmente demais, né? Todo mundo perguntava, mas o personagem, ele vai voltar a andar? Wesley vai voltar a andar? Ai, tá caindo. Eu falava, por que ele vai voltar a andar? Ele precisa voltar a andar para ser feliz? Ele precisa voltar a andar para superar? Ele precisa voltar a andar? Por que todo personagem que tem um acidente, que vai para uma cadeira de rodas, tem que voltar a andar e esse ser o final, né? Então, é a mesma coisa com o Alberto. A gente, claro, a produção perguntou, não mata. O Luiz falou, vocês vão ver que quando chegar no Focus Group, ninguém vai querer deixar ele morrer. E quando a gente chegou no Focus Group, as pessoas entenderam que talvez ele tivesse que morrer, sim. Porque faz parte da vida. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, assim, em Bom Sucesso, vou citar um exemplo aqui, que eu não sei, a atuação genial de Armando Babaioff como Diogo.
Gente. Quando você escreveu esse personagem, ele era assim? Ou tem muito do que daquela loucura, aquele surto que o Babaioff botou no personagem e vocês acompanharam? Ou aquilo ali já era seu? Aquele personagem quase desenho animado, né? Engraçado, né? A gente escreveu o personagem sem pensar em ninguém. Mas quando a gente começou a conversar com o Luiz sobre escalação, e depois, claro, você sempre apresenta para o Silvio, para a empresa e tudo, a gente falava, nossa, eu acho esse ator um ator incrível. Eu vi ele, na verdade, eu vi ele no filme do Bigode, no cinema. E o Pepe tinha visto em outro filme. O Babaioff achava que ele tinha visto no teatro, eu fui ver depois o Tom da Fazenda, que ele tá incrível. Mas quando incrível. eu falei assim, eu acho que esse ator a gente podia usar, porque ele tem uma coisa, sabe? Ele tem um mistério ali que ele vai conseguir trazer para esse personagem que é melífluo, né? Que tem traços de psicopatia, sim, porque é um cara que não tem sentimento de culpa, não tem empatia, ele tem desejos e raiva, né? Isso que move o Diogo. E é claro que aí, quando o Armando entrou, mesmo a gente tendo pensado o nome dele, mesmo tendo indicado o nome dele, e ele estava com um problema de agenda, justamente porque ele tinha ganhado, enfim, por causa da peça e tudo. E quando a gente indicou o nome dele, a gente não imaginava que ele ia crescer tanto o personagem, que ele ia brilhar tanto quanto ele brilhou. Mas é claro que a gente está falando de um vilão. A gente teve a luxuosa participação afetiva especial, maravilhosa, do Jonas Bloch como Eric, como vilão. Sim. Né? E que a gente achou que em certo momento era preciso ter alguém, um embate com o Alberto direto, diferente do inimigo dentro de casa, que era o Diogo, que era uma coisa mais melíflua até um certo momento, depois ele pira. Mas ele virou um vilão absoluto, né, durante muito tempo na novela. E eu acho que a gente... que muito pelo talento, sabe? E dois gigantes, né, em cena, assim, era muito bom ver isso. Não, a gente tinha vários gigantes ali, né? Porque ainda tinha ele com a Fabiola. Fabiola, maravilhosa. Fabiola, o que é a Fabiola, né? Eu trabalhei com ela no Pluft, mas era uma outra obra fantasiosa. Já tinha achado ela incrível, porque ela atuava debaixo d'água, né? Porque o Pluft foi todo debaixo d'água e ela lá, atuando. Mas na novela, e já tinha, claro, quem não conhece o trabalho da Fabiola, né? Imagina. Mas ela, e ano passado, então, ela estava inspirada. E com o Babaioff, o que o Babaioff fez ano passado, para mim, foi gênio. Foi de gênio. Dentro de uma novela muito naturalista, né? E ele era um ponto, assim, colorido, de surto, era um momento de surto, assim. Era muito bom aquilo. Ele era um tão bom ator, né? Que ele permitiu a gente fazer aquela rapsódia com a Marisa Hort, com o terapeuta. Genial aquilo. Porque ele permite, né? Que a gente isso deve dar um gosto pro autor, né? Escrever, quando vê isso no ar, assim. Deve dar mais tesão ainda, imagino. Muito, porque foi no limite, sabe? Dele ficar patético, mas continuar perigoso, dele, sabe assim, ele conseguiu chegar lá, porque ele ficava, né? Fazer coisas dele, a gente continuar com medo dele, mas ele sabia fazer humor, cantava, adorava cantar, né? Assim, eu acho que eu vou estourar a minha live, mas eu vou me arriscar, que quero fazer só mais uma pergunta. Eu já li que o Paulo contou numa entrevista que ele adoraria fazer uma novela de época. Ele adoraria. E você? O que você teria vontade de fazer que esse você ainda não fez? Olha, eu vou fazer um musical agora que eu queria muito fazer, tá? Já tô, sorrindo de orelha a orelha aqui, porque eu queria muito fazer. Vou fazer tem até alguém que citou aqui, tem um filme que a gente vai contar a história até da Clélia Bessa, inspirado no blog dela, com Câncer e Daí, com a Suzy Pires. Então, falar sobre, sabe... E, olha, falar com... que nem a morte, né? Falar com comédia, falar com emoção, o roteiro da Suzy Pires e da Marta Mendonça, que escreveu As Canalhas também, escreveu várias coisas, Zorra e tal. Então a gente quer falar sobre uma coisa seríssima que afeta as mulheres brasileiras, com humor, mas com uma emoção e responsabilidade. Então esse projeto é um projeto que eu me orgulho muito, que a gente vai fazer. Um musical, que é esse musical falando a arte importa sim, nesse momento de pandemia, nesse momento a arte salva. Para mim, a arte nos torna mais humanos, a arte faz a gente refletir sobre o mundo à nossa volta. Isso também é um grande... E a novela de época, a gente brincava, eu e o Pepe, que a gente ia pegar Jane Austen e fazer uma novela. Aí o Marcos Bernstein veio na frente e foi... Safado, né? orgulho e paixão. A gente encontra com ele e fala, olha, você pegou Jane Austen antes da gente.
Mas eu acho o Pepe, assim, um grande parceiro, é um autor talentosíssimo, incrível, a gente brincava sobre novela de época, não sei se ele tem outra coisa que ele quer fazer de época também, que não seja isso, que é essa brincadeira nossa, mas eu tenho certeza que ele vai fazer de forma brilhante. Ah, que bom. Rosane, muito, muito obrigado. Foi sensacional. Você realmente é maravilhosa. Quero agradecer a quem acompanhou a gente aqui também. Obrigado pelas perguntas. Infelizmente, é humanamente possível responder todas. Teve perguntas aqui que a gente falou no início da live. Então, assim, a live vai ficar salva. Dá uma olhada, assiste desde o início, que a Rosane falou de tudo praticamente hoje aqui. Então, é só assistir a live. Meu amor, muito obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite, pela generosidade. Adoro conversar sobre novela. E muito obrigada pelas perguntas. E obrigada a todo mundo que assistiu. Eu também não consegui ver aqui tudo, mas é isso. É isso, galera. Obrigado. Fiquem bem. E daqui a pouco, mais tarde, tem outra live, não minha, mas Priscila Jucá com o Júlio Rocha. Fiquem aqui com a gente. Beijo, Rosane. Beijo, querido. Obrigada. Mando sim. Tchau. Tchau.